Fala pessoal, tudo bem aí? Sejam bem-vindos a mais um Digitales, ou Digitales. Hoje com Diego Barreto, Guilherme Rose. Rose. Hoje a gente vem aqui com tudo para contar uma história bem legal digital, junto com o Diegão. Ele também já escreveu o livro Nova Economia. Quem me apresentou o seu trabalho foi o Gui. Puta, que Foi bancada, hein? assim que a gente começou a trabalhar junto, ele falou, cara, você tem que ler esse livro. Eu li, eu fiquei apaixonado. Que legal. Então, uma grande honra. Obrigado por ter Obrigado. aceitado o convite. Obrigado também, Gui, Imagina. para passar todo esse conhecimento para a internet. Eu acho que a gente vai ter vários assuntos bem legais aqui para discutir. Eu gostaria bastante de agradecer mesmo. Boa, eu que agradeço. Eu não sei porque o Guilherme fez isso, porque eu não pago nada pra ele, mas deve ter alguma coisa boa lá. Mas brigadão, eu te falei já, eu sou super fã desses projetos de pessoas que têm, cara, uma atitude protagonista, que vai lá, testa, faz, aprende, cresce. E isso aqui é exatamente isso. Então, pra mim é sempre um prazer dizer sim pra esse tipo de convite. Obrigado. Muito obrigado. E eu quero começar aqui ouvindo um pouquinho, né, da sua história. Eu já vi outros vídeos, né, com que você já participou também, mas eu acho que é sempre muito bom, né, poder ouvir de novo, ainda mais olho no olho. Boa, vamos lá, vamos lá. Cara, eu tenho a típica história de um brasileiro de classe média nascido do interior, né? Então, eu acho que primeiro é importante, eu sou um cara privilegiado. Eu não tive problema para comer, eu só estudei nos melhores colégios da minha cidade, minha família sempre teve uma certa estabilidade. Então, cara, eu sou um cara super. Sou homem, sou branco, sou heterossexual. Então, eu tive uma vida, cara, típica do jovem privilegiado, né? Pude estudar, ou deveria ter estudado, não estudei tanto. Mas, enfim, deveria. Mas tive todas essas condições. E aí, cara, eu tive uma primeira grande escola na minha vida que foi a empresa do meu pai. Meu pai tem empresa de transportes, caminhão pesado. E, cara, meu pai me levava pra lá e eu troquei muito pneu, soalho de caminhão, estudava normalmente e meu pai me levava nos tempos ociosos pra lá. E é muito louco, né? Porque na época começa como uma brincadeira de criança, depois fica chato quando você vai ficando mais jovem, né? Porque você quer fazer outras coisas. Mas isso teve um impacto muito grande. No momento que eu fui para vir para São Paulo, eu saí de Uberaba e vim para São Paulo, eu vim para fazer direito, né? E por que eu vim fazer direito? Porque o meu pai fez direito e depois foi empreender. E eu acreditei nessa fórmula, ele também acreditou nessa fórmula. O que é uma puta de uma furada, né? Porque raramente você vê pessoas indo fazer direito no Brasil e fazendo uma transição de carreira para outra coisa. Geralmente você fica naquele quadradinho, né? E aí entrei na faculdade, cara, aqui na PUC de São Paulo, no meu primeiro ano eu falei, cara, que cagada que eu fiz. Tem nada a ver comigo isso aqui. Nada a ver. O problema não era a PUC, o problema era o curso mesmo, sabe? É o direito. Não é para mim. Curso muito processual, muito, cara, litigioso. E eu queria um negócio mais de negócios e tal. E aí eu tenho uma primeira boa história que é... Belo dia eu tô lá no corredor da faculdade, aí chega um colega de ano lá, chamava Ricardo, né? Aí ele chega e fala, cara, porra, tô indo... E eu falei, e aí, tudo bem? Ele falou, mais ou menos, tô indo fazer uma entrevista que eu nem queria. Aí eu falei, por quê? Ele falou, cara, é pra trabalhar num escritório chamado Matos Filho, né? Matos Filho é um grande escritório, então sabia o que era. Eu falei, pô, o Matos Filho é bacana. Ele falou, não, mas é pra trabalhar com uma área, cara, nem conheço direito, chama mercado de capitais. Ele falou, não, eu quero trabalhar com tributário. Eu falei, velho do céu, essa é a área que eu queria trabalhar. Porque essa é a área que era muito incipiente à época, mas era a área mais próxima de negócio. Você fazia abertura de capital, transações de M&A, fundo de investimento, que no Brasil ainda era incipiente, lá em, será 2003. Ainda era incipiente, mas enfim, eu já me interessava por isso, porque se aproximava de negócio. Eu falei, cara, posso ir no seu lugar? Ele falou, pode. Eu falei, ó, então não fala pra ninguém de lá e eu vou lá. Aí cheguei lá, vi uma moça, né, chamava Marisa, me lembro do nome dela até hoje, falou, Ricardo, eu. E entrei, ela me fez um monte de pergunta, respondi um monte de pergunta. Então ela falou, ó, gostei de você e a gente vai seguir aqui o processo. Eu falei, que bom. Marisa, só te contar um negócio, eu não sou o Ricardo, eu sou o Diego, mas vou te explicar porque que isso parece uma mentira. E eu expliquei pra ela, ela entendeu o ponto, né? Ela falou, e o que eu falei pra ela, eu falei, cara, se eu te ligasse aqui e falasse, não deixei no lugar do cara, você ia falar não. E aí entrei no Matos Filho. E aí comecei a trabalhar lá com o mercado de capitais, foi um momento super legal. Detestava a vida de advogado, mas gostava muito do que eu fazia. E em paralelo, cara, eu fui estudando finanças, economia e contabilidade. Eu estudei muito, assim, eu sou um cara muito disciplinado para estudar. Você sabe disso porque a gente divide muita
muita leitura, né? E eu sei que você lê bastante também. E aí, puta, li muito, aprendi muito esse negócio por conta própria. Isso começou a aparecer no dia a dia das reuniões. Então era aquele cara que os clientes olhavam e falavam, pô, mas você é contador? Pô, mas você é administrador? Pô, mas você trabalhou já com finanças? Até que um dia o CFO de uma empresa que a gente estava abrindo capital me procurou. Foi muito engraçado isso, porque na época o mercado estava explodindo, né? Foi quando o Lula entrou ali, o Brasil vinha estabilizado com o Plano Real, teve o boom das commodities e o Brasil explodiu naquela época, né? E aí o mercado de capitais explodiu junto, e aí tinha muito pouca mão de obra para trabalhar. Então as pessoas que tiveram que trabalhar ali na época tiveram que se, cara, desdobrar até que você formasse pessoas, né? Isso vale para as auditorias, vale para os bancos de investimento, vale para todo mundo que se envolvia em abertura de capital e tal. Então, um estagiário, como eu era na época, ele fazia um papel que ia além. Se naturalmente ele fosse uma pessoa madura, tivesse, né, a disciplina, se dedicasse para aprender. E aí, enfim, a coisa foi. Eu tive um certo destaque ali. Um belo dia, quando a gente concluiu essa transação, o CFO me procurou e falou, ali na Bovespa, tocando o sininho da Bovespa, ele me procurou e falou, cara, quanto tempo você é formado? E eu falei, puta, eu era um estagiário, né? Aí eu falei, eu tô no Matos Filho há 3 anos. Ele falou, não. Perguntei quanto tempo você é formado. Aí eu falei, pô, eu sou quartanista de faculdade. Eu falei, isso vai dar merda, cara. Voltei pro Matos Filho, procurei o sócio da área, que era o Zé Eduardo Carneiro Queiroz. Infelizmente faleceu 2 anos atrás. E falei, Zé, aconteceu isso aí. Imagina, essa era uma transação que um cliente pagava R$1 milhão à época. Lá em 2003, 2004, se pagava para fazer uma transação dessa. R$1 milhão. Hoje deve ser tipo R$2 milhões, pensando aqui na inflação rapidamente. Até mais, 2,5 milhões. E aí, cara, ele falou, cara, relaxa, a gente sempre soube do risco de um estagiário, né, tá assumindo um papel, não de um advogado propriamente dito, mas um papel que é além do que se esperava. E aí ele me procura na sequência e fala, cara, eu queria te contratar, mas não para ser advogado, você não é advogado. E aí eu faço a transição de carreira. E aí vou pro mundo das finanças, e aí minha carreira evolui muito rápido, aos 27 anos eu já era um diretor financeiro de uma multinacional brasileira. Em 2014 eu vou fazer MBA, volto, vou trabalhar na Suzano Papel e Celulose, mas eu já volto com uma cabeça assim, cara, o Brasil deveria ser muito mais do que isso. Ainda era um pensamento. E eu me lembro do dia assim que eu abri o Valor Econômico para ler, e tinha ali 99, Buscapé, iFood, Peixe Urbano. E eu falava, cara, tem alguma coisa mudando. Me aproximo do mundo das startups, começo a mentorar startup. Em algum momento a Móvel me procura. E a Móvel fala, cara, a empresa está ficando grande, nós precisamos de pessoas que passaram por grandes empresas, que têm a sofisticação de empresas mais, né, parrudas, mas eu preciso da minha mentalidade. E a gente ouviu tudo que você está fazendo aí no meio das startups, que você tem a nossa mentalidade. Quer vir? Eu falei, quero. Foi assim, no-brainer. Cheguei lá, os caras falaram, quanto você ganha? X. Então, a gente vai te propor 40% de X. E eu fui, para ganhar 40% do que eu ganhava. Essa, para mim, é a primeira grande prova de que eu sou uma pessoa que tem perfil empreendedor. E, naturalmente, isso veio com um custo violento, porque em casa eu tive que chegar e acertar tudo. Tive que baixar o plano da NET, tive que apertar o final de semana que você ia em 2, 3 restaurantes para ir em um só. Eu fui fazendo todo esse ajuste. Carol, minha esposa, foi super importante para isso, né? Ela bancou muita coisa por muito tempo, enquanto esse processo acontecia. E aí, eu fiquei 2 anos na vertical de tickets, que hoje é a Simpla. E aí, nos últimos 4 anos e pouquinho, eu tô no iFood com uma história, cara, super legal do que a gente tá fazendo lá. Então, de forma muito simplista aí, essa é a minha história. Irado. E o pessoal de casa, né, a gente tá com 2 advogados aqui na mesa, viu? 2 advogados que nunca trabalharam com advocacia. Aliás, o Diego um pouquíssimo. Um estagiário, tempo, né? Os dois. Mas você tirou a carteira da ordem? Tirei. Aí, ele é melhor do que eu. Não, mas uns 15 anos depois de formado. Eu fiquei com aquele negócio guardado. Falei, cara, preciso. Eu fui lá de raiva. Eu fui lá e fiz a OB, tirei de raiva, mas não pago a OB, mas tem. Tá lá. Caramba, tava né, aqui pensando, essa trajetória toda de transição é muito comum, né, na vida do empreendedor, lidar muito bem com as adversidades e o cenário, né? Porque o cenário das empresas hoje está sempre mudando, né? Eu acho que a tecnologia vem bastante para isso. Eu queria, né, começar fazendo uma pergunta assim. Quando você fez essa transição de saída
né, da empresa que você trabalhava para ir para a Movile. Foi uma diferença cultural muito grande, eu imagino. Porra. Sabe? Porque lá, o que eu imagino? Quando você entra numa startup, meio que você acaba assumindo qualquer tipo de role ali dentro da empresa. Então, como foi essa trajetória de transição? Pô, foi foda pra caralho. Eu vou te contar algumas questões sentimentais, né? E vou te contar alguns exemplos práticos. Acho que o sentimental, a primeira coisa é, cara, o ser humano tem ego. Isso é uma realidade. E na hora que você sai daquilo que teus pais sempre sonharam pra você, é o sonho deles, não o seu, deles, e vai fazer alguma coisa diferente, aquilo vira uma pressão dentro de casa. Então, imagina pros meus pais. Meus pais falaram assim, pô, mas você vai sair da Suzano? Agora que ele tava bem encaminhado. Porra, você vai pra uma empresa que eu nem sei falar o nome. Movile, como é que fala? Quem é? Nunca ouvi falar. Então você tem uma pressão social. Começa aqui. Os seus amigos, é muito engraçado isso, cara. Os seus amigos olham e eles falam, cara, deu alguma coisa errada? Louco, Tipo, o que aconteceu de errado? As pessoas, elas não conseguem te compreender. E eventualmente o problema é seu, é você que não conseguiu comunicar isso direito. Então tem um lado sentimental, cara, que é doloroso, né? Tava lendo hoje não, no domingo, uma matéria, não me lembro em que jornal, dizendo, executivos que migraram da velha para nova economia agora voltam. Claro, fácil voltar quando o calo aperta. Então, o duro é ir e ficar. Então, cara, esse é o primeiro ponto. Você, inclusive, teve a oportunidade de voltar, né? Quando ficou difícil. Tive várias oportunidades. Mas sabe o que acontece, cara? Apesar dessa pressão no entorno, né? E tô falando aqui de sentimento ainda, cara, tá feliz, bicho. Era muito legal fazer as coisas. Era muito legal estar numa posição em que eu falava, se isso der certo, cara, é meu. Fui eu que fiz, é meu dedo, as pessoas vão reconhecer minha imagem aqui dentro, não a imagem de Diego isolada, mas como alguém que contribuiu ali. Numa empresa grande já estabelecida, você é só uma engrenagem. Queira você ou não, as empresas nunca vão te dizer isso, mas você é só uma engrenagem. Sabe por quê? O dia que você sai de uma empresa estabelecida, é só colocar outra pessoa no lugar. O dia que você sai de uma startup que tá começando, cara, o dia que você sai, bicho, vai mancar. Não você, qualquer pessoa, manca. Falta gente, porque você assume várias outras posições. Esse é o lado sentimental. Na prática, cara, eu vou te mostrar como é que isso se traduz, assim, com vários exemplos. Primeiro, imagina, eu tive uma secretária desde os 27 anos de idade. E é engraçado, né? Porque a palavra secretária, no nosso imaginário, é um negócio associado a poder. Agora eu tenho uma secretária. Antes de me ligar, ela atende. Fale com ela e depois fale comigo. Por mais que você não seja uma pessoa arrogante, eu não sou isso, mas vem isso, né? Vem daquela carga do que você vê teus pais, ver os filmes, ver os livros. Quando eu vou pra Movile, não tem secretário. Cara, você entra na sua agenda e marca. Você entra na plataforma e emite uma passagem aérea. E é muito louco isso, porque você descobre que você não precisa de uma secretária. Secretária é um negócio antigo. É claro que você pode dar outras funções, você não precisa eliminar a posição de secretária. Você pode ter um assistente executiva que vai muito além. Mas aquela secretária, atender seu telefone, fazer sua agenda, marcar sua reunião, cara, você não precisa disso. Só que isso no começo é doloroso, porque você acha que você tá perdendo, aí eu volto pro status aqui, né? Por mais que você não se preocupe muito com isso, você se acostumou, cara. Você tá há 30 anos recebendo uma carga dizendo, isso é importante, isso é status. Vou te dar um outro exemplo aqui. Eu trabalhei, cara, muitos anos, fiz muitos deals com os principais bancos brasileiros. E quando você tá numa empresa e você vai fazendo aqueles deals e etc, e as pessoas vão te elogiando, e eles vão te ligando, e almoçam contigo, e vão te procurar para fazer uma reunião, você às vezes acha que é por causa de você. Quando eu cheguei lá e eu precisei resolver um problema, eu mandei uma mensagem para 2 managing directors, 2 executivos extremamente sênior de um banco, dizendo, cara, tá acontecendo isso aqui, você pode me indicar a pessoa ideal para eu tentar endereçar esse tema? Isso foi em 2017. Até hoje eu não recebi o reply, a resposta. Caramba. Até hoje. Por quê? É a cadeira, né? Porque a cadeira, exatamente. Porque lá aquele relacionamento era a minha cadeira que tinha um relacionamento, não era o Diego. Caramba.
isso, cara, foi uma mudança brutal. Hoje eu sou muito diferente por causa disso. Hoje eu sou desapegado. Por quê? Porque foi tão frustrante, né? E aí isso também significa um pouco de maturidade, né? Você vai aprendendo isso com o tempo. Foi tão frustrante confundir isso e achar que depois de ter vivido tanto tempo fazendo deals, né? E viajando pelo mundo e fazendo coisas grandiosas com pessoas, as pessoas se lembrariam daquilo, sabe? Falariam, pô, verdade. Respondeu o Diego, tava pedindo nada, eu tava pedindo o canal certo de comunicação para tratar daquele tema. Então, cara, esse é um outro elemento, assim, da vida real. E na hora que isso bate, cara, o primeiro ponto é ruim, a primeira sensação é muito ruim. Mas depois você fica muito poderoso. Eu me sinto muito mais poderoso hoje. Por quê? Porque eu não preciso de ninguém por causa da minha cadeira. Eu sei hoje o que efetivamente sou eu que faço, o que é minha cadeira, porque eu consigo separar agora. A experiência me mostrou isso. Caramba. Isso foi foda. O terceiro ponto que eu conto aqui, cara, é o seguinte. Quando você tá numa empresa grande, eu falei sobre você ser uma engrenagem, né? E aí talvez alguém diga assim, pô, mas você tá vendo de forma muito fria. Mas tem um lado bom também. O lado bom é que quando as coisas dão errada lá, esse problema não é seu. Numa startup, cara, quando o problema dá errado, o problema é seu, bicho. Então, num certo momento desses primeiros 2 anos de Movile, eu tava lá na Ingresso Rápido, que hoje é a Simpla, eu tive que tirar dinheiro do meu bolso e colocar. Caramba. Acabou o dinheiro da empresa, deu errado o projeto em um certo momento. E a empresa iria quebrar. E eu coloquei dinheiro lá. Meu. Foda. Caramba. No final as coisas deram certo, eu não tive prejuízo, eu não tive ganho, mas não tive prejuízo. Mas você entende o nível, assim, a diferença de responsabilidade? Tipo, as pessoas que te olham assim no entorno, elas estão olhando. Numa empresa grande, elas não olham pra você dizendo, tipo, cara, não deixa o barco cair. Porque, cara, se você sair, você é só uma engrenagem, o barco vai continuar. Uma empresa pequena, não. Uma startup, não. Foda. Então, cara, assim, a mudança, ela foi dolorosa. Mas, cara, hoje eu sou um cara muito mais poderoso por causa disso. Muito. Assim, hoje, assim, é muito difícil me afetar por questões que se eu tivesse naquele mundo corporativo mais linear, eu facilmente seria afetado. Cara, isso é muito, muito bacana de se entender. Eu, por exemplo, sei lá, tô 9 anos nessa caminhada de empreendedorismo, né? E eu não tenho essa vivência corporativa e imaginar... Para mim, eu sempre lido com pessoas, não com posições, com cargos. Então, é muito diferente esse modo de pensar. E eu tenho uma curiosidade. Nessa entrada que você fez, né, dentro da Movile ali, eu imagino que não só o ferramental, mas o modo de pensar, principalmente... Quando você entrou na Movile, você já estava assumindo uma posição, imagina, um CFO ali, certo? Isso. Foi muito diferente se a gente parar para pensar. Eu imagino que na sua posição antiga, todo mundo te entregava as coisas e ali você teve que montar toda a metodologia. Foi. E como era? Você tinha bastante apoio? Cara, eu vou te falar, assim, esse ponto não foi o mais difícil para mim. Porque eu acho que eu tive 2 coisas muito importantes nesse processo que facilitaram demais. 3 coisas, eu diria. A primeira delas foi, eu fiz MBA fora. E a beleza de fazer MBA fora, cara, é que eu fiz com 30 anos de idade, você já maduro, você tira 1 ano para rever, fazer e aprender um monte de coisas. Aquilo que você aprendeu na graduação, você mal lembra, até porque você era um puta de um louco que tava no bar bebendo. Você nem lembra direito desse negócio. E mal ia fazer prova, só tinha que fazer porque senão, né, bombava. Quando você tá com 30 anos de idade, gastando uma puta nota no MBA fora, você não tem opção, bicho. Você não é um idiota mais, sabe? Passou já essa fase. Então, no MBA, eu tive a chance de ser exposto a várias outras formas, metodologias, ferramentas, processos. Claro que eu não me tornei um especialista em tudo, mas eu descobri. O capítulo 1 eu tinha dessas coisas. Então, meu repertório ele era muito maior do que só aquele quando você entra numa empresa e ela te ensina o repertório dela, né? Então, acho que esse é um elemento importante. O segundo elemento importante é que antes de ir para a Movile, quando eu voltei do MBA, eu fui mentorar startup, né? E, puta, aí fiz assim, na cara e na coragem. Liguei lá na Endeavor, falei, comecei, liguei na Liga Ventures, falei, comecei.
e comecei a mentorar um monte de startup. E, cara, eu aprendi muito com esses caras. Na prática, eu mais aprendi do que ensinei para eles, né? O que eu tinha para ensinar, um monte de gente tinha. O que eles tinham eram pouquíssimas pessoas, porque pouca gente fazia isso na época. Então eu aprendi um monte. Então eu tive a chance de criar um repertório e na sequência eu tive a chance de ver muita gente fazendo algumas coisas. Então quando eu cheguei aqui, eu já cheguei, eu diria que mais ou menos sabendo o caminho das pedras, né? Eu tinha que aprender muito, botar em prática, descobrir um monte de coisa, mas o caminho das pedras eu tinha. E o terceiro elemento que foi importante, cara, eu sempre fui um cara muito preocupado em formar ótimas equipes com um nível de confiança muito grande. Quando eu saí da Suzano e fui para lá, eu levei várias pessoas comigo, várias pessoas que foram com a mesma cabeça. Então o que eu fiz, cara? Por exemplo, eu trouxe o gerente de tesouraria veio comigo. Cara, um gerente de tesouraria da Suzano toca uma startup muito bem, fazendo várias coisas. Então, puta, eu tive um apoio brutal. Veio um cara do jurídico comigo. Pô, mesma coisa. Veio uma pessoa de compras comigo. Pô, mesma coisa. Veio uma pessoa de dados comigo. Então, quando você pega essas pessoas como um todo, eu consegui trazer um time que, naquele momento, puta, era muito poderoso. Ele era muito. Ele impactava muito. Então, eu não sofri tanto com esse processo. Eu acho que o que eu mais sofri foi em pensar nos porquês das coisas. Porque você pode ter o repertório, um pouquinho da experiência e as pessoas, mas a pergunta é, por que você vai fazer assim ou assado? Né? Quando você chega numa empresa, você não tem essa discussão. O modelo de gestão é esse, o planejamento estratégico é esse, não sei o que é esse. Já está dado. Só vai melhorando ele um pouquinho e tal. Numa startup, tudo tem o começo dos porquês. Por que é isso? Por que esse não aquele? E é muito louco, porque tem coisas que não tem resposta objetiva. Não, esse aqui é 10 vezes melhor do que esse. Esse caminho, essa metodologia. Então, para mim, cara, os 2 primeiros anos foi muito legal para colocar o repertório em prática, aprender a lidar com os porquês e ver o resultado. E, eventualmente, isso foi muito legal, assim, tá num ambiente que dizia, cara, se o resultado não foi bom, a gente pega o próximo. Por quê? Isso é muito legal. No meu passado, pré-móvel, pô, não podia fazer isso. Era foda. Vou pegar uma carona na pergunta do Biro aí, justamente nesse ponto. Quando você mudou, quais foram as principais diferenças em termos de modelo de trabalho e modelo de gestão? Do que você fazia como diretor de uma Suzano, da OS, enfim, para uma startup, você fala muito, já escutei você falar muitas vezes, um exemplo, a questão do processo de budget, por exemplo, né? E você tem lá o budget de 70 mil linhas e não sei o que lá, e tem que pedir autorização aqui, autorização ali, os comitês de tudo, né? A gente quer ser uma empresa inovadora, vamos criar aqui um departamento de inovação e daí temos modelo de trabalho e modelo de gestão. O que foi mais diferente? Assim? Puta, tem muita coisa. Eu vou pegar aqui as principais, assim. Em termos de modelo de trabalho, eu acho que a primeira coisa é a quase completa eliminação de hierarquia. Uhum. Cara, isso é muito poderoso. Né? Hoje, quando entra alguém, por exemplo, no meu time, eu mando uma mensagem e falo, e aí, meu, beleza? Vamos bater um papo? Cara, o que eu mais escuto é, cara, nunca imaginei que um CFO ia... Tipo, as pessoas não acreditam nisso. Né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. E isso gera um reflexo do modelo de trabalho, que é agilidade. Então, antes, um cara que podia beber da minha fonte para resolver um problema, ele fazia toda uma via crucis para chegar 2, 3 dias depois. Hoje não. Hoje o cara entra lá e fala, velho, eu marquei meia hora aí na sua agenda que tá em branco, né? E vamos falar, eu preciso falar com você. Acabou. Então, esse é um ponto importante. Acho que tem um segundo ponto que é, no modelo de trabalho, as pessoas são muito pouco fechadas em caixinhas. E isso estimula demais a transparência. Eu não tenho, numa reunião com um time de branding, a mínima expectativa de achar a resposta ideal para o que eles estão tentando resolver. Eu não sou especialista nisso. Mas eu me sinto completamente à vontade para enxergar alguns ângulos e trazer para a mesa para eles levarem isso em consideração. Cara, quantas vezes eu me lembro da cena de em outras empresas, você falar e a resposta sempre da pessoa é, a gente já pensou nisso. Não, isso aí eu já vi. Não, isso a gente levou em consideração. Pô, então por que você me chamou para reunião? O ponto não é dar essa resposta. O ponto é, se alguém está insistindo num ponto, talvez você deva refletir um pouco mais. Você pode até manter sua posição, mas a resposta original, inicial, perdão, não é uma resposta, eu já vi isso aí.
Caramba. Uma resposta é, cara, mais uma pessoa achando que isso é importante. Eu vou pensar mais sobre reflexão, isso. Depois eu penso, ó, acho que nem muda aqui agora, depois eu penso sobre isso. Anotei. É outra dinâmica, sabe? Entre pessoas. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do iFood nosso. É muito comum, em alguns ciclos, pessoas assumirem responsabilidades que não são o job description dela. Por quê? Porque eu acho que neste tema, você tem um ângulo, uma visão, uma forma de fazer as coisas que complementa, que ajuda. Eu sei que você não é um especialista, mas a sua forma de fazer. Então, recentemente a gente trouxe uma diretora de comunicação nova. Comunicação fica sob minha responsabilidade. E aí eu coloquei ela numa reunião porque ela tinha um determinado skill que eu achava super interessante para um tema que a gente precisava resolver nos próximos 6 meses, né? A época. E aí, um dia falando com ela, assim, logo depois de uma primeira, segunda reunião daquele tema, ela falou assim, porra, eu me sinto ainda meio assim, né? Falar lá, porque, pô, nem sou da área. Essas são as pessoas. Só que aqui a gente pega essas pessoas e vai esticando elas até quebrar isso e a coisa vai. Então, o modo de trabalho, cara, é muito diferente, assim. Ele gera, assim, quando as pessoas falam em agilidade pra mim não é o método. O método é a coisa mais fácil, todo mundo copia. Agilidade é o comportamento. Aí você coloca o método certo, isso exponencia. Você pega o comportamento errado e coloca no método, você não vai ser ágil, você vai ser um pouco mais rápido, diferente. Acho que tem um outro ponto do método de trabalho aqui, cara, que é as pessoas, elas não esperam data. Isso é muito legal. Então, o lance do comitê. Comitê de investimento. Quando é o comitê de investimento? Ah, no dia 30. Que dia é hoje? Dia 3. Puta que pariu. 27 dias esperando. 27 dias esperando, cara. 27 dias esperando. Aí vamos ter bom senso. Você vai aprovar um negócio que é relevante, que aumenta o risco da sua empresa, que tem um impacto na liquidez relevante. É claro que você vai ter que ter uma reunião formal para isso. Para todo o resto, não. Para que você precisa de uma reunião formal? Ah, porque senão os caras vão tomar a decisão errada. Então você tem um problema no time. É o time que é o problema, não é o processo, né? O problema na contratação. Exatamente, o problema na contratação. Então, o modo de trabalho, cara, é radicalmente diferente. E isso parte, aí eu venho para o outro ponto, da liderança. Porque num ambiente desse, os líderes, seja ele em que posição que ele tiver, ele precisa gastar tempo nisso, porque as pessoas não estão, no Brasil, predispostas a trabalhar desse jeito. Então você precisa gastar tempo falando com as pessoas, estimulando as pessoas, provando para as pessoas, se expondo para as pessoas, para que elas entrem naquele fluxo. Diferente de você ir para os Estados Unidos, você vai lá no Vale do Silício, contrata 50 pessoas e fala, beleza, bicho, tá aqui, ó. Eu tenho pessoas que pensam assim, no Brasil não tem isso, nossa cultura não é essa corporativa. No modelo de gestão, cara, a gente tem um modelo que, assim, ele é muito louco, muito louco. Todo mundo que vai lá ver, cara, sai de lá desesperado. Porque, primeiro, a gente não acredita no poder do planejamento antecipado. A gente não acredita nisso, a gente acha isso uma buchitagem tremenda, cara. Porque, veja, quanto mais próximo você tá do limite de uma decisão, mais informação você tem. Então, eu sempre me pergunto assim, por que uma empresa faz um planejamento estratégico 3, 4 meses antes de acabar o ano? Pô, tem mais 4 meses de informação para você entender melhor determinadas coisas. Quando é que a gente faz o nosso? No primeiro mês do ano. Quando é que a gente fecha as metas? No segundo mês do ano. A gente faz dentro do ano. Cura. As pessoas olham e falam, cara, isso é uma bagunça. Não é uma bagunça. Ao contrário. Se você é capaz de não fazer um planejamento e a sua empresa continuar indo na direção que precisa e buscar números que são melhores a cada mês, tá longe de ser uma bagunça, é o contrário. Isso é uma beleza, é diferente. Então o planejamento estratégico, cara, primeiro, ele é feito já o mais próximo possível de quando a gente tá começando uma certa discussão. 2, cara, a gente é muito chato com prioridade. E eu nunca vi uma empresa chata igual a nossa aqui no Brasil. Deve ter, mas eu nunca vi. Cara, prioridade é prioridade, bicho. Prioridade é prioridade. Não me venha com uma lista, não me venha com várias... Saiba fazer trade-offs. Então lá, por exemplo, a gente tem uma matrizinha que a gente construiu lá, que a gente chama de Now, Next, Later e Out. Tipo, Now, a gente vai fazer agora. São poucas coisas. Next é assim, eu não vou fazer agora, mas eu tenho certeza que eu vou fazer daqui a 6, 12 meses. Então eu faço um negócio bem pequenininho, ninguém na empresa fica sabendo, entre aspas, não é que a gente tá escondendo, mas eu não quero ver ninguém gastando tempo, distração com isso. Later, eu vou fazer, mas não vou fazer agora. E aqui é onde tem que estar a maior quantidade de coisas. E não pode fazer, ponto final. Não pode.
E out é porque a gente já decidiu estrategicamente que não vai fazer. Cara, a gente revisa isso e a gente é chato pra caralho com isso. Então, o modelo de gestão ele aumenta demais o nível de priorização e faz com que a gente faça muito menos coisas. Então, eu vou dar um exemplo prático disso. 2018, 2019, qualquer ser humano que encontrasse a gente falava assim, você não vai fazer um super app? Cara, o que é um super app? O super app é a maior fonte de distração que existe na face da Terra. O que você deveria me perguntar é, você já amadureceu a sua vertical, que você está fazendo agora? Você ficou muito bom nisso? Fiquei ótimo. Vai para a próxima. Para uma próxima. Aí vai passar um tempo, sei lá quanto. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Você ficou muito bom, vai para a próxima. Que é o que vocês estão fazendo. Exato. Eventualmente isso pode ser um super app. Mas quando você tenta trazer o super app pro começo, o que você faz? Você tem 10 verticais. É lógico. Aí você pega 10 pessoas boas, ao invés de fazer uma vertical foda, você bota uma pessoa em cada. Vai ficar 10 verticais merda. Pô, não faz nenhum sentido. Então, eu acho que esse é um outro ponto do modelo de gestão. E o terceiro ponto, cara, é a gente é muito transparente. O modelo de gestão, ele imprime isso. Ou seja, tudo é aberto, não tem nada que é confidencial. A gente não acredita nessas porra de confidencial. Tipo, beleza, eu te conto minhas coisas, que você vai fazer o quê com elas? Não vai fazer nada com elas. Da fórmula da Coca, né? É, total, exatamente. Quero ver você distribuir a Coca em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo, igual os caras fazem. Então, a gente é muito transparente. Por que isso é importante? Porque a transparência, ela é uma proxy da agilidade. Né? Então, eu sempre falo assim, entre um problema e uma solução, só existe uma coisa no meio, que é a informação disponível. Você vai fazer esse negócio encontrar. Só que eu preciso da informação disponível. Então, o nosso Data Lake é aberto. Nosso Slack tem a maioria dos grupos abertos. A plataforma de gestão das metas é aberta. Todo mundo pode ver as metas. É tudo aberto. É tudo aberto. Por quê? Porque, cara, é muito louco isso. Hoje, quando eu quero uma informação, eu não peço para as pessoas. Eu entro, por exemplo, no Slack e escrevo resultado desse cohort de cliente no mês de novembro em supermercados. Aí tem um grupo lá que alguém fez isso. Eu olho a apresentação e pronto. Ao invés de pedir para alguém, que pede para alguém, que pede para alguém, que pede para alguém, que volta e fala, o que você quer que eu faça? E fica. Então o modelo de gestão também é muito diferente nesse sentido, cara. O jeito que me conhece há 1 ano já me ouviu falar muito, umas 200 vezes. Precisamos ter mais gente falando disso. Não dá bala, bicho. Você fala, hoje eu trouxe até cola. Cola. Da última vez que eu vim que nem o Diegão, assim, tranquilão, não manda bala que eu vou. Falei, não, Diego, a gente precisa de uns 8 podcasts para perguntar tudo que eu tenho para perguntar dele. Eu tenho uma pergunta, na realidade, bem mais na linha de uma curiosidade. Claro. Eu imagino que vou pegar, por exemplo, uma estratégia do iFood que eu achei muito legal, que foi... Acho que há 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás, vocês começaram a distribuir muito cupom dentro do aplicativo. Uhum. Eu lembro que era um negócio bizarro. Uhum. Para criar uma criação de hábito dos usuários e tudo mais. E aí, acho que depois desses tempo, teve um período muito grande, e aí vocês implementaram... O clube. O clube, exatamente. O que eu fico muito... curioso, assim. Eu imagino que vocês tiveram um burn rate ali gigante para até achar um modelo certo para fazer a implementação. Como né, na visão de um CFO ali, enxergar todo esse investimento que está sendo feito durante um período para ter um retorno que não é um retorno certo, assim, né? Eu imagino que vocês devem ter uma visão do que vocês querem alcançar, mas... se aquilo vai funcionar ou não, por exemplo, é totalmente anônimo, né? Não tem como saber. Cara, eu acho que essa é uma das grandes mudanças que vai acontecer em finanças nos próximos 10, 20 anos. Acho que algumas empresas já estão trabalhando isso melhor, mas ainda é muito pouco. A gente se acostumou no Brasil a trabalhar com uma lógica de que tudo tem que dar um resultado de P&L, de demonstração de resultado no primeiro mês. Só que isso é uma visão burra. Por que ela é burra? Porque nem tudo numa jornada se materializa no primeiro mês. Então toda vez que alguém fala assim, porque esse burn rate aí, a minha pergunta aqui é sempre de volta assim, vem cá, você acha que numa concessão de uma rodovia começa quando? Como? O cara começa construindo a rodovia e depois cobra o pedágio. É a mesma dinâmica. Aí você pode falar assim, mas o risco lá é menor. Essa é uma outra discussão. Isso aí tem que entrar lá na sua taxa de risco. É outra discussão. Mas a dinâmica financeira é a mesma.
Então a pergunta é assim, se você tiver que trazer os conceitos, isso em finanças se chama de project finance, né? Então você faz um projeto ali, financia ele, investe e depois fica no risco de demanda. Se você tiver que trazer esse conceito de project finance para uma empresa como a nossa, como é que você faz isso? Você faz do mesmo jeito. Então, primeiro, uma concessão, ela tem uma demanda mais previsível, certo? Os carros vão passar aí na rua. Então o risco dela é menor. Ótimo. Como é que você faz o seu risco ser menor? Por exemplo, você investe menos. Então, diferente de uma concessão que pega R$1 bi para asfaltar 100 quilômetros, eu não preciso começar com R$1 bi. Eu posso ir fazendo vários pequenos testes muito pequenininhos e vendo o resultado disso. Então, primeira coisa aqui, no final eu deveria ter um risco muito parecido, só que aqui eu ajusto o risco pelo volume de investimento. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, o que as pessoas não entendem é que a grande beleza de fazer esse tipo de investimento numa empresa como a nossa é que a gente vai muito além do que uma simples lógica financeira. O que está por trás disso é um modelo de predição de comportamento. Portanto, quando esse modelo ele é treinado o suficiente, e no nosso caso ele está desde 2019, assim, ele faz um investimento e fala, cara, eu consigo ter uma certa taxa de acuracidade de que o comportamento desse cara vai ser assim. Então, é um pouco parecido com o Project Finance aqui. Eu coloco a grana e tiro a grana depois, do retorno. Então, eu te faço uma pergunta assim. Se eu te der a Bandeirantes, você investe nela? Você entra no Project Finance na rodovia Bandeirantes? Né? Provavelmente sim. Você faz lá uma faixa adicional, termina em 3 anos a obra e depois fica 20 anos tendo retorno? A resposta é sim, né? Então você fica 3 anos com prejuízo, certo? Depois ganha. Se eu te der a Bandeirantes e a Dutra, você pega as duas? Porra, Dutra, puta fluxo de caminhão, de carro também, né? Também. Se eu te der a Bandeirantes, a Dutra e a Anguera, também? Por que não? Se eu te der a Dutra, a Bandeirantes, a Anguera e a Fernão Dias, por que não no preço certo? Então, veja, o problema não é o tamanho do burn. O problema é a qualidade dos projetos que você coloca ali. Certo? Então, foi isso que a gente fez, cara. Então, o que a gente fez entre o final de 2018 e os primeiros 6 meses de 2019? A gente aprendeu um monte. Então, o que acontece quando eu te dou um cupom? Você volta? O que acontece quando eu coloco 2 cupons? Você volta? 3, você volta? 4. Aí eu começo a descobrir um negócio, que é qual é o número de cupons para um certo perfil que é suficiente para mudar comportamento. Ótimo, descobri um negócio aqui. Então eu sei que eu não preciso dar mais e também não adianta eu pensar em dar menos. Então, essa é a minha necessidade de investimento. Boa. E se eu fizer isso numa ocasião diferente? Eu começo a descobrir que é mais fácil eu te incentivar no sábado, domingo em casa do que de segunda a sexta. É mais fácil eu te incentivar no jantar de segunda a sexta do que no café da manhã. E aí eu vou descobrindo. E o modelo vai sendo treinado e aprendendo isso. No final, o que você aprende? Você aprende que você tem vários caminhos, cada um tem um certo retorno para um certo potencial. Tem coisas que têm uma elasticidade desse tamanho, tem coisas que são quase que inelásticas. Então, o que a gente fez na prática? A gente aprendeu isso. E a gente construiu um modelo de machine learning que foi aprendendo isso ao longo do tempo e hoje ele pilota essas decisões nossas. Então, como um CFO, como é que eu me sinto? Eu não me sinto olhando... Eu não me vejo na obrigação de olhar para o número. Eu me vejo na obrigação de olhar para a dinâmica que o modelo tem. Porque se o modelo for bom, eu vou empilhar a Dutra, a Bandeirantes, a Regis Bittencourt, Fernão Dias, a Anguera. Eu vou empilhar. Se o modelo não for bom, você não pode pegar nem a primeira. Caramba. É isso. Genial. É isso. E pegando um gancho aqui também, digamos, nessa questão do... Já que a gente está falando de investimento, você se considera ainda, você é o responsável por maximizar retorno do acionista hoje ou não? Não. Pega a tua cadeira na OS, na Suzano, você tinha que olhar o bottom line lá e eu tenho que aumentar esse número aqui, aumentar o preço da ação e tal. E eu pergunto, conhecendo também um pouco de você, obviamente, do Fabrício, do iFood, do propósito que vocês têm por trás, eu vejo hoje vocês atuando muito mais num tripé, digamos assim, de Profit, People, Planet. Né? Então não é, vocês não estão lá, não, deixa eu retornar aqui para o acionista, seja para propósito, para quem for. Vocês têm essa pegada do ecossistema mesmo, né? De fazer funcionar e todos os stakeholders ali no processo. Total. Então você não é hoje essa pessoa, não, cara, meu trabalho aqui é maximizar o retorno. Cara, é só uma burrice tão grande. Eu acho que primeiro é assim, o CFO não tem esse papel.
Quem tem esse papel é todo mundo. Todo mundo tem que maximizar o retorno. Para quem a gente vai discutir daqui a pouco. Mas todo mundo tem esse papel. Né? Acho que quando a gente cria essas... É um pouco do que você falou lá de assumir vários papéis. As pessoas têm que assumir esses papéis. É como você olhar para o seu time de people e achar aquele que tem responsabilidade de desenvolvimento de pessoas. Puta visão antiga. Cara, quem tem que maximizar o retorno, seja para quem for, é todo mundo. Todo mundo. Senão você cria o quê na empresa? Silo. Ó, o cara do financeiro vindo lá. É esse cara aí, meu. Mão na roda total, hein? Mão na roda não. Freio de mão total puxado. Puta que pariu, não quero trabalhar com esse cara. Não, mas tem que ir pra reunião, né? Fazer o quê? Aí o cara do marketing vindo aí, não, só pensa em gastar. Porra, foda. Não faz sentido. Então, a visão lá é uma visão 360 de responsabilidades. O empreendedor, cara. O empreendedor não tem dessa. Né? O empreendedor tem que pagar as contas no final do dia, tem que crescer, tem que fazer a coisa acontecer. O empreendedor é responsável por tudo. Se eu tenho uma cultura empreendedora, eu não tenho essas caixinhas bem definidas. O que não quer dizer não ter a governança. São coisas radicalmente diferentes. O segundo ponto, cara, para quem que você maximiza? Cara, qualquer pessoa que defenda que você tem que maximizar só pro acionista é uma pessoa que não entende o quão complexo é o mundo, é uma sociedade, etc. Isso é uma visão muito pequenininha. Muito pequenininha, muito pequenininha. Quantos negócios foram impactados ao longo do tempo porque não conseguiram compreender o movimento da sociedade reagindo ao que você faz? Não faz nenhum sentido. Então você acha que eu vou entrar num negócio que entrega e não vou me preocupar com a emissão de CO2? Pô, cara, você é burro. Desculpa, não dá pra pensar diferente. Quando você tem um negócio pequenininho, eu concordo. Você não precisa se preocupar, talvez. Porque o teu impacto ele é irrelevante. Aí né, eu sempre lembro assim, de um princípio que eu sempre levo, que é assim, quem é maior e mais forte precisa ter responsabilidade maior. Então é como assim, o teu filho mais velho, ele não pode bater no seu filho mais novo. O teu filho mais novinho, que você nem consegue explicar pra ele direito, ele eventualmente vai bater no seu filho mais velho, mas ele não machuca, porque ele é tão pequenininho, e o mais velho precisa entender isso, porque ele é mais forte, mais poderoso. Até que o pequenininho cresça, e aí você consiga explicar que bater numa pessoa não é legal, né? Aqui é a mesma coisa. Cara, o papel é da empresa grande de começar a puxar isso. Então, pô, eu não vou me preocupar com a discussão de CO2 que as motos da plataforma emitem. Porra, tá burrice. O que vai acontecer daqui 5 anos? Então, vai ficar puto. Eu não vou me preocupar com a dignidade do entregador. Pô, você é burro pra caralho. Pô, ser humano, cara. Você acha que alguém vai olhar pra um ser humano e falar, foda-se um ser humano? Porra, que burrice. Cara, é muita falta de senso. Ah, mas eu sou um liberal. Uma coisa não é total. Você pode ser liberal. O liberalismo é uma discussão do quão você precisa de uma lei mais ampla ou de uma lei menos ampla e principiológica. É uma outra discussão. As pessoas polarizam os negócios de forma desnecessária. Puta, eu não vou me preocupar com plástico. Cara, eu entrego 1 bilhão de entregas num ano. Você acha que ninguém nunca vai fazer essa conta? Porra, que tamanho de burrice. Ah, mas você é um business pequenininho. Tudo bem, então eu entendo. Você é mais fraco, menos poderoso. Você pode esperar seu momento pra assumir essa responsabilidade. Tá tudo bem. Mas, caralho. Então, assim, pra mim, cara, não é nem sobre como a gente é. Pra mim é uma questão de ser inteligente. De ser sábio. Sabe, assim, é como você casar com uma pessoa, sei lá, aos seus 25 anos de idade e achar que você não vai ter que se adaptar constantemente à medida que a vida muda, à medida que filhos chegam, à medida que responsabilidades financeiras crescem, à medida que os pais dela falecem, ou os seus, que a família dela cresce ou diminui. Não existe isso. Esse processo de adaptação, à medida que você vai ficando maior, ele é necessário pra tudo na vida. É o teu cachorro. O cachorro nasce, é um puta de um pentelho, ele vai ficando mais velho, ele fica mais quietinho. E assim, você vai ajustando as relações, assim, você vai acertando as coisas. Então, pra nós, o que eu diria assim, não é que a gente é uma empresa melhor ou pior, a gente é uma empresa sábia. A gente olha pra essas coisas com sabedoria. E você acha que as empresas da velha economia, elas têm mudado nesse sentido de entender a responsabilidade social que elas têm em relação ao ecossistema? Porque elas continuam esfolando todo mundo, né? Porra, você não vê um cara que fala, porra, não, peraí, cara, eu não vou esfolar esse cara no prazo de 180 dias de pagamento porque ele tem que pagar os caras inteiros. Impressionante. Muito pouco, cara, muito pouco. Primeiro assim, você vê isso, cara, por as matérias de jornal. Você lê aquelas matérias de jornal do que estão fazendo em ESG, pô, dá vontade de você ligar pra pessoa e chamar ela de ridículo, com todo respeito. Pô, uma empresa planta árvore, é o business dela. E aí ela fala que ela é sustentável por isso.
Porra, mano, você planta árvore, caralho. Porra, é lógico que isso é sustentável, mas o ponto é, onde é que você vai além do seu negócio? Pra onde é que você vai além do seu negócio? Como é que você planta árvore sem impactar o bioma? Como é que você planta árvore sem, ao substituir uma fauna uma flora pela outra, você não impactar a fauna? A discussão é outra para essa empresa. E não falar, eu planto árvore, logo sou uma ótima empresa. Você tá de sacanagem. Eu sou uma das empresas que mais captura crédito, mais carbono. Porra, você planta árvore, velho. A discussão é em cima do que você faz de errado. E que todo mundo faz de errado. As minhas motos não emitem CO2, é isso que eu faço errado. É aqui que eu tenho que trabalhar. Então, o que me incomoda das empresas da velha economia é você não ter o senso do erro. Então, você veja, eu comecei a falar desse tema dizendo assim, o que eu faço errado? O que eu deveria fazer melhor? E não assim, olha o que eu faço de bom. Eu consigo te contar um monte de projetinho que eu faço aqui que vocês vão falar, ó, parabéns, hein, você é muito bacana. Mas o ponto não é esse. Esse é o lance da sabedoria. Então, ao invés de começar do problema, a gente começa da possível solução. Só que você esconde o problema. Sabe de onde vem isso? Isso vem da política no Brasil. O que a gente faz com política? A gente não admite o erro do cara. Então, o que o cara faz? Ele promete um monte de coisa e depois não presta conta nenhuma pra você. As propagandas dele é só propaganda bonita. A gente se acostumou com isso. A gente não consegue ter pessoas que chegam e dizem, eu tentei fazer isso e não deu certo. É a discussão do olhar além do seu negócio, além do lucro. Olha além do seu negócio, cara. Pô, você pega uma empresa de transporte rodoviário, essa empresa precisa olhar além. Sabe como é que ela precisa olhar além? Cara, eu não sei pra quem conhece a vida aqui de motorista de caminhão. É dura, bicho. É dura, é muito dura. Essa empresa precisa olhar além nesse aspecto. Então, você precisa ver o problema que você cria. E, gente, tá tudo bem gerar problema. Quem criou o avião criou o desastre aéreo. A gente não é perfeito, tá tudo bem. O que a gente não pode é só tapar o sol com a peneira. E eu acho que é aí que a gente se considera uma empresa sábia. Eu acho que muitas empresas ainda falham gravemente nisso, tentando vender ideias. Cara, o projetinho é bacana, mas isso não resolve nada. É, muito mais marketing que qualquer coisa. Total. Você tocou no tema da política, eu vou voltar nisso daí, porque tem uma história bacana, mas eu quero aproveitar. Você senta na cadeira do conselho de várias empresas da velha economia. Sento. Ainda, né? O que você ainda vê de maior dificuldade, maior resistência deles em se adaptar, digamos assim, adotar novos modelos de gestão, modelos de trabalho, mudar Trocar o mindset? Trocar as pessoas. Trocar as pessoas, cara. É você se livrar de gente... Cara, porque, veja bem, assim, a metodologia é a coisa mais fácil do mundo, sabe? Botar isso aqui de pé, ó, é a coisa mais fácil do mundo. Tem uma metodologia para isso. Primeiro você procura um lugar, você compra uma mesa, tem que ter um ponto de energia aqui, você tem um processo para isso. A forma como isso aqui acontece é diferente, isso depende das pessoas, a ideia, a visão, o esforço, o comprometimento, a resiliência, isso depende de pessoas. Então, para fazer determinada coisa, você precisa da pessoa certa. Cara, um piloto de Fórmula 1, ele tem que ter determinadas características. Um jogador de bocha tem que ter outras características. São coisas diferentes. Então, quando você tenta criar uma empresa com uma determinada dinâmica, a pergunta é, as pessoas têm as características? Não é sobre ser ruim ou bom. As minhas características, que são boas para o iFood, elas são ruins para outras empresas. Por isso, elas não deveriam me contratar. E tá tudo bem. Tá tudo bem, não tem nenhum problema com isso. Então, qual é o grande problema nas empresas? Em algumas empresas, não são todas. Que você senta no conselho e você fala, ótimo, então a gente vai nessa direção? Vai. A definição estratégica é essa. O que você precisa de skill aqui? As pessoas param nesse estágio. E é aqui que elas deveriam falar, bom, que eu preciso de skill para os próximos 5 anos é X, Y, Z, W. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que procurar pessoas assim. Quer dizer que você tem que demitir? Não. Quer dizer que você tem que provocar essas pessoas a se desenvolverem. E se elas não se desenvolverem? Tchau. Ah, bicho. Uai, tchau, uai. Uai, mas a vida tem que ser lógico. assim. Não é justo ser diferente. Então, eu acho que esse é o grande ponto, cara. A gente tem muita dificuldade, nós seres humanos, a gente tem muita dificuldade de demitir pessoas. A gente vê isso como algo ruim, né? Tipo, isso não é ruim. Isso é justo para ambas as partes. Exatamente. Ambas as partes. É tipo a minha decisão de sair de sair não, porque eu não saí da faculdade, mas de não trabalhar com direito. É justo. Eu não queria aquilo. É tipo você terminar com sua namorada ou ela terminar com você. Cara, a pessoa não quer.
E aí a empresa não vê a pessoa ideal e fica ali cozinhando o galo. Né? Esse é o maior problema. Eu falo muito pro pessoal falo bastante pro Felipe, pessoal do time também, que é impressionante o tempo que a gente perde ou que a gente deixa de avançar ou de evoluir como empresa pelo tempo que a gente perde em demitir as pessoas. Total, concordo. A gente estica aquela... Né, bem, putz, não vou demitir, vou tentar capacitar. Lógico, até um momento você Claro. tem que... Mas percebeu que a pessoa não tem o perfil, não tem o mindset, não tem a vontade, o grit ali. Cara, tem que ser muito rápido em trocar gente, né? Total. Senão você fica preso. Né? E, cara, a melhor forma de fazer isso é com muita transparência, porque quando você dá a transparência do feedback e trabalha no desenvolvimento, a própria pessoa vai chegar à conclusão da dificuldade que ela está tendo. Mas, voltar aqui... Se você quiser me interromper. Não. Você tem um monte de perguntas. Já falei, não. Tenho um dia de pergunta pro Diego. Não, mas é que o Diego tem um sonho. E daí, pro pessoal que não conhece, o sonho do Diego é... É ser presidente do Brasil. Ser presidente do Brasil. É. Ele falou dessa questão dos políticos que a gente que não tem accountability e tal. Então, e eu conversei com o Diego já sobre isso. Então, é realmente o cara... que maneira melhor de contribuir para o crescimento do país que não... estando ali sentado na cadeira, digamos assim, tomando as decisões. E com esse teu perfil, essa tua vontade que você tem de ajudar, de mudar e tal, eu tenho percebido que você tem se aproximado cada vez mais do núcleo político, digamos assim, né? Partidos, pessoas e tal. E você mesmo com o Diego e com o iFood, vocês têm se envolvido em discussões, contribuição e criação de políticas públicas, melhorias de política. Tem uma discussão muito recente que... até o Fabrício deu uma entrevista semana passada sobre a legislação trabalhista, digamos assim, ou a proteção dos entregadores e tal. Como que você tem atuado nesse sentido? Como é que você tem se aproximado cada vez mais do setor público aí, executivo e tal, para ajudar principalmente o mundo de tecnologia, de startup e contribuindo com essas... Boa. Cara, vou separar essa resposta na física e na jurídica. Eu sempre falo para as pessoas que eu tenho esse sonho de ser presidente, né? Aí as pessoas falam, nossa, mas você vai ser presidente? Eu falo, cara, o ponto não é sobre ser o presidente. O ponto é você ter uma visão grandiosa que te leva para esse caminho. Se você vai ser presidente ou qualquer outra coisa, não interessa, mas é aquela visão que te leva para um certo lugar. É como um jogador de futebol começar a jogar e não sonhar em estar na seleção brasileira. Ele tem que sonhar com isso. Né? E aí ele vai fazendo o desdobramento. Pô, pra estar lá, eu vou ter que parar de beber, vou ter que dormir cedo, não vou poder ir pra balada pra poder fisicamente estar bem, e por aí vai. Então, o sonho de ser presidente é exatamente para me impulsionar e me empurrar. Mas você vai ser, sei lá o que vai acontecer na vida. Né? Mas a visão é essa. Na física, cara, o que eu procuro fazer? Duas coisas. Eu procuro... 3 coisas, na verdade. Primeiro, eu participo de algumas... organizações, grupos de pessoas que fomentam a discussão política e a formação de pessoas. Não é nem de direita, nem de esquerda, nem de centro. São pessoas que gostam de política. É uma coisa diferente. Não me interessa. Lá tem pessoas de todas as esferas. Mas o ponto em comum é pessoas que querem fazer algo para a política. Algo bom, algo positivo para o Brasil. A segunda coisa que eu faço é influenciar muitos políticos na física sobre a importância da tecnologia digital, sobre como isso pode ser bom para o cidadão, para a melhora do serviço público, para aumento de renda, entre outras coisas. E o meu ponto aqui é só ajudar essas pessoas a entenderem que tem outras coisas que eles poderiam pensar como políticas públicas. E a terceira coisa que eu faço, eu financio, né, campanhas políticas de todos os partidos. Não tenho nenhum problema. Então, toda vez que alguém me procura e tem essa conjunção entre uma boa política e tecnologia, eu tiro um dinheiro do meu bolso, vou lá e faço a doação, tudo certinho, tudo bonitinho. Então, esse é um lado. O outro lado, que é o na jurídica, é essa minha visão da importância da relação com a esfera pública, ela vai para dentro do iFood também. É claro que o iFood não vai fazer algo porque eu quero. É mais um argumento que tem ali. E o iFood, ao longo do tempo, e o Fabrício também acredita muito nisso, que é o CEO do iFood, o fundador da Movile, acredita que, de novo, é o lance do ser grande e ter poder. Quando você é grande e tem poder, você precisa exercer esse papel de responsabilidade, né? Que é sentar à mesa. Então, o que a gente faz hoje, né, junto ao governo brasileiro, ao Estado brasileiro, em várias esferas, estadual, municipal e federal, independente se é a direita, se é a esquerda, eu tenho muita informação, dado. Então, eu transfiro isso para ajudar na formulação de políticas públicas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente gera muita ideia. De cada 10 ideias, 9 vão pro lixo. E tá tudo bem.
Cara, você não é dono da verdade. Mas uma vira uma discussão no ministério, numa secretaria, no poder executivo, numa determinada esfera. E com isso a gente vai melhorando. Inúmeras situações que eu poderia dizer aqui. E o terceiro ponto é formulação de políticas públicas mais abrangentes. O grande exemplo aqui é dos entregadores. Então, no final, qual é o grande ponto? Eu tenho certeza que as nossas ideias não são as ideias ipsis literis que vão estar amanhã numa regulação, em qualquer formato. Mas eu tenho certeza que a gente contribui para esse processo de alguma forma. Sim. Fazendo problemas serem menores, problemas desaparecerem, boas ideias aparecerem, boas ideias não aparecerem, mas de alguma forma impactarem alguma ação que vai acontecer. E não tem por que não fazer isso. Então, via de regra, a gente não vai via uma entidade de classe. A gente vai lá como iFood. Qual o problema? Claro. Você vai vir entidade de classe? Vou, se fizer sentido. Porque existe um grupo maior. E se não fizer sentido? Eu não vou sozinho. Vou lá, sento, explico. E aí, a gente ouve isso de várias pessoas. Pô, você se expõe demais. Expõe por quê? Pra falar o que eu penso? Pra falar a verdade? Pra estar aberto pra um diálogo? Então, a gente acredita, cara, assim, o Fábio Barbosa, que foi presidente do Banco Real, depois do Santander, hoje é o presidente da Natura, ele fala uma frase que eu gosto muito, que as pessoas de bem se afastaram da política. A gente precisa aproximar elas. Então, cara, se eu me sinto uma pessoa de bem, na física ou na jurídica, a gente precisa estar próximo de volta da política. Muito bacana. E nessa questão da inserção da tecnologia no poder público, né, no governo, no poder público, e essa questão de compartilhamento de dados entre o privado e o público, que é a coisa que vocês fazem. Não sei se você... eu conheci isso esses dias. Um amigo meu teve lá na Estônia, semana retrasada. Eles têm o X-Road, que é o blockchain do governo. Então, o nosso gov.br, essa blockchain deles é essa X-Road. E todos os serviços públicos estão ali dentro, todas as informações ali encriptadas, gravadas. E o setor privado também tem acesso e consegue, inclusive, daí, compartilhar os dados via blockchain, assim como... Isso é maravilhoso. É fantástico, cara. Eu entrei para... Ele me falou isso semana passada, estive vendo o jogo com ele na sexta-feira. Aí passei o final de semana dando uma estudada lá para ver onde mais que tem e o que acontece. É muito bacana. Cara. É espetacular. Então, fantástico que eles fizeram, né? Ele é o maior case global de digitalização governamental, é a Estônia. É muito legal. E agora que veio a blockchain na cabeça, você teve recentemente lá no Vale do Silício de novo. E se não me engano, eu li em algum momento quando você voltou que uma das coisas que te chamou atenção lá, que te impressionou dessa vez, foi o aumento da aderência ou do uso de cripto. Isso. Você viu isso lá, né? Não diria uma massificação, isso, mas que o que era até agora, até pouco tempo atrás, ainda uma ideia, um negócio meio nebuloso, uma tecnologia, como é que... O que você viu de diferente lá agora que te chamou a atenção? Cara, eu acho que eu vi algumas coisas. Eu acho que a primeira é assim, tá tendo um amadurecimento muito grande em relação a cripto, né? Nos últimos anos eles foram ruins para cripto, porque cripto é uma tecnologia que ainda precisa se desenvolver muito. Só que ela chegou no varejo, nas pessoas, de forma geral, muito rápido. E aí o que aconteceu? Ela automaticamente gerou uma série de frustrações. Mas é claro que ia gerar frustração. Não existe tecnologia em estágio inicial que não frustre. Então, você deve se lembrar, sei lá, do seu BlackBerry, que você só conseguia falar com quem tinha BlackBerry. Você não conseguia falar com as outras pessoas. Frustrava. Então, eu acho que o primeiro ponto é o cripto agora ele vai viver um amadurecimento amadurecimento correto. As pessoas do varejo se afastaram e só sobrou quem efetivamente, não só sobrou, mas principalmente quem entende desse negócio e quem tem a tranquilidade para entrar numa rota de 10 anos, né? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto que me chamou a atenção. O segundo ponto que me chamou a atenção é que, e aí eu falei com pessoas maduras no tema, né? Não são investidor de Bitcoin. Cripto é muito mais do que isso, né? As pessoas, elas, de forma muito humilde, estão dizendo: eu ainda estou procurando o caso de uso. Eu ainda estou procurando qual é a melhor forma. Mas, conceitualmente, eu fiquei surpreso também com as pessoas começando a definir isso. E a forma mais simples que eu achei, eu gostei bastante, isso é o próximo passe. Né? Ou seja, esse é o negócio que vai ser um ativo que vai te permitir fazer algo, entrar em algo, ter algo. De novo, nos últimos anos a gente se acostumou a olhar para uns exemplos bizarros, tipo do macaquinho, Bored Monkey.
Aquele é um exemplo bizarro, ele não serve para o amadurecimento. Ele é bom, tá lá, mas ele não serve para o amadurecimento. O amadurecimento ele começa em casos que são mais simples, fáceis das pessoas irem entender. Então, a forma como eu estou vendo essa tradução agora, que eu vi lá, é assim, as pessoas dizendo, isso vai ser um passe. Né? Então é como se você fosse pro teu clube e a cota do clube tá lá. Então quem tem aquela cota pode entrar no clube. Quem não tem, não pode. Né? Então, se todo mundo do Brasil tivesse no blockchain e a gente hoje precisasse pedir para as pessoas ir ao banco para retirar lá o Auxílio Brasil durante a pandemia, você ia dizer, ó, quem tem esse aqui pode ir lá tirar agora. É o passe. Né? E aí você vai depois escalando isso. Isso pode ser, por exemplo, uma moeda para comprar um serviço. Então, quem tem aquele passe, compra um determinado serviço. Mas você vê que quando você pensa de forma muito simples num passe e não em uma moeda, eu não sei vocês, mas eu tenho uma sensação clara, assim, é psicológico o efeito de que tudo fica mais simples. Aí você sai um pouco daquele negócio de moeda, e NFT, e ativo digital, e o macaquinho, e a arte. Então você sai da discussão do ativo e vai para uma discussão de entrada. É diferente, entendeu? Então isso eu vi uma evolução muito grande nisso também. E o terceiro ponto é, eu vi um amadurecimento da necessidade de ter regulação. E eu fico feliz com isso, né? Eu escrevi um texto há 1 ano e meio atrás dizendo, cara, isso vai dar merda, né? Porque é muito simples, cara. Toda vez que você mexe com dinheiro de terceiro e você tem responsabilidade sobre gestão, que é o que um banco faz, via de regra, um fundo de investimento, cara, isso dá merda quando não é regulado. Não tem erro, cara. Se eu te colocar R$1 bilhão na sua mão aqui agora, vai dar merda. Vai dar, cara. Porque, cara, é do ser humano. Você precisa de regulação para isso. Então, você começa a ver as pessoas já dizendo, beleza, tem que dar uma regulada aqui mesmo, tá tudo bem. Eu estive lá exatamente na semana que a FTX quebrou. Então, cara, eu peguei, tipo, aquele mau humor, tipo, foda lá. E acho que essa foi uma outra evolução. O que importante tem de frustração? Os casos práticos de uso ainda são muito pequenos. Né? E tudo bem, e tá tudo bem. Tá muito claro, mas a gente precisa respeitar isso. O que a gente não pode é querer acelerar como fizeram com os criptoativos. Lembra disso? Assim, 2020, 2021 era assim, toda hora tinha um criptoativo novo, criptomoeda nova. Olha isso aqui. Não, agora tinha lá do cachorrinho. Compra isso aí. Caralho, gente, calma. O Biro criou a cripto dele para vender o livro dele. Né? Ah, é? Pra fazer doação. As compras do livro feitas com a cripto dele seriam para doação. É o lance do passe. Ah. Entendeu? Cara, você adquire isso aqui e aí você pode fazer isso aqui. É isso. Mas quando você pensa sobre essa época, porque a palavra cripto, ela ficou associada à moeda. E não é, né? Cripto não tem nada a ver com moeda. Só que quando a gente fala cripto, hoje as pessoas associam muito. Ficou ruim. Agora é muito associado à fraude, Isso. a hacker, a cyber-attack. Total. Então tem que Exatamente. E aí então você já foi para a China dezenas de vezes, Já. foi para o Vale do Silício dezenas de vezes. Então você entende bem como é que... Você está super antenado, né? Obviamente, acho que você falou também que você está mais antenado até na China do que nos Estados Unidos, né? Muito mais lá. Você conhece o universo e o ecossistema de startups de Israel, você conhece o case da Estônia. Quais seriam, para você, as similaridades entre esses ecossistemas e o que está faltando ainda, se está faltando, no Brasil para ele chegar lá? Porque, se não me engano, acho que isso foi no teu livro. Faz 2 anos já que você escreveu? 1 ano e meio. Você falou que, sei lá, as próximas empresas de $100 bilhões não estariam necessariamente na Califórnia, né? Exatamente. Então, o que você, tendo vivenciado tudo isso, o que você acha que falta para o Brasil ainda chegar nesse patamar? Cara, eu acho que a gente está no caminho, tá? Eu acho que primeiro assim, o Brasil tem uma boa infra de forma geral, né? Não é ótima, mas é boa, né? E o 5G tá vindo aí, vai terminar de tapar uns buracos, isso é muito bom. 2, o brasileiro, ele gosta de tecnologia, ele usa muita tecnologia. Ele não tem uma dificuldade de adoção, isso é muito positivo. Terceiro, que o Brasil tem uma coisa que é importante, que é tamanho. Tamanho é super importante, né? A população brasileira é grande o suficiente para dar tração para as coisas. Quarto, a gente tem muito problema para ser resolvido. Então, de forma geral, o Brasil é bom para isso. O que faltava para o Brasil? Acho que, primeiro, faltava mais estrutura legal para
permitir a gente ter certeza de que algumas coisas podem ser feitas com segurança. E a gente vem evoluindo bem. Né? A lei de proteção de dados, ela já tem aí uns seus 4 anos. Está tendo a discussão agora de inteligência artificial, a gente aprovou o Marco Geral das Startups. A CVM, Comissão de Valores Imobiliários, agora está embutindo cada vez mais essas discussões de tecnologia dentro dos conceitos de valores imobiliários. O Banco Central está fazendo a mesma coisa. Então, a gente tem uma evolução. O sandbox regulatório está sendo cada vez mais usado pelas agências reguladoras e etc. Então, o ambiente começou a ser moldado. Ele não é perfeito? Nunca é perfeito no primeiro ciclo dele. Não existe nenhuma lei que você fala, pô, meu Deus, essa lei aí nunca vai precisar ser mudada pro resto da vida. Não existe isso. Então, agora vão tendo as melhoras nos próximos anos, mas a gente conseguiu montar a lei da liberdade econômica, que foi muito importante, conseguiu montar um bom arcabouço regulatório. Então, esse é um ponto positivo. O segundo ponto positivo é que o Brasil tem um material humano muito bom. E aí eu não estou falando da educação formal, porque isso é uma merda nesse país. Eu estou falando que o brasileiro, ele consegue sentar, aprender e ir embora. Cara, pega isso pelos influencers. Quem que é um influencer hoje? É um cara que botou a bunda na cadeira, foi estudar como fazer marketing digital, foi estudar as ferramentas para poder fazer edição de vídeo, edição de áudio, etc. Foi olhar o analytics do Instagram, do TikTok, do Facebook, do sei lá do que, para dizer isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim, e foi escalar o negócio dele. Essa turma aqui é boa, que sabe fazer esse negócio, e tem muito brasileiro espalhado por aí que sabe fazer isso. O que falta pro Brasil, cara? Falta pro Brasil 2 coisas, na minha opinião. A primeira delas falta uma política de Estado, e não só uma lei aqui e ali. Então você pega, por exemplo, a China, é muito óbvio na China onde vai chegar a inteligência artificial, para onde o Estado, como o Estado está influenciando. Quando você tem política de Estado, você orquestra melhor todos os fatores de uma estrutura estatal. No Brasil você tem leis, pedaços de leis. Você não tem uma política que você fala, cara, vamos pensar isso aqui de forma ampla e profunda. Então falta isso no Brasil. Então eu vou te dar um exemplo. Você falou do gov.br. Pô, animal. O Brasil tem uma estrutura de tech que ela é boa, que é a Serpro, que é do governo federal. As pessoas nem sabem disso. Cara, a Serpro ela tem que estar plugada em todas essas evoluções legais para colaborar e receber o efeito da colaboração. Quando você fala, por exemplo, de blockchain, a Serpro pode ser o grande indutor disso no Brasil. Né? Quando você fala, por exemplo, dos serviços públicos estarem aqui, sem dúvida. Você pode ter, hoje você já tem carteira de trabalho, hoje você já tem carteira de motorista, você já vê lá suas multas, hoje você tem uma série de serviços, tuas vacinas agora, e por aí vai. Por que você não tem uma política de Estado em que você, olha que interessante, que você fala, ó, ao longo dos próximos 20 anos, de 1 em 1 ano eu vou tombar esses serviços públicos. Vai ter que tombar. Então vai lá, prioriza esse ano esse, tomba. Prioriza esse ano esse, tomba. Junto com isso, iniciativa privada. Sei lá, tô inventando aqui. 1 ano depois de tombado, você vai ter acesso a todas as informações de forma anonimizada. Eu não posso pegar a sua informação e dar para alguém, mas eu posso dar o conjunto de forma anônima. Para quê? Para permitir a iniciativa privada usar dados públicos para poder tomar decisões de negócio. Isso ajuda, imagina você poder acessar tudo e falar, onde tem mais brasileiros que fazem isso? Ah, vou investir meu dinheiro lá. Isso é sensacional. 3, você vai plugando o desenvolvimento acadêmico, por exemplo, nas universidades públicas e privadas também, de alguma forma associado a esses estágios. E com isso você cria um grande movimento. É isso que falta ao Brasil. Então você tem os fatores isolados se movendo, mas falta isso ter coordenação. Eu acho que esse é um ponto que falta para o Brasil. O segundo ponto que falta aqui é um ambiente de negócio um pouquinho mais fácil, né, cara? Essa porcaria tributária. Dureza. Cara, o custo trabalhista do CLT. Cara, puta, isso é muito foda, cara. De novo, a lei da liberdade econômica ajudou muito. Ajudar muito é um exagero. A lei que tá vindo agora que vai digitalizar a parte dos serviços cartorários vai dar mais um passo. Nós precisamos melhorar, cara, a legislação tributária e trabalhista. Olha que maluquice, cara. Você paga PIS e COFINS. É a mesma coisa. Alguém vai falar, não, Diego, imagina, o dinheiro do PIS vai para um negócio, do COFINS vai para o outro. Porra, mano, é só você botar no mesmo bolso e fazer a regrinha. Claro, você paga imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. É a mesma coisa. Porra, não. Sabe assim, tem tanta coisa simples que você pode facilitar a vida das pessoas. Cara, é fácil. Agora, o que eu acho, saindo aqui da discussão das startups,
e indo mais para o Brasil. A gente precisa tirar os subsídios, cara, do Brasil. Precisa tirar essa molecagem que acontece no Brasil. Que o povo vai lá em Brasília, bate na porta e fala, ó, dá aí um subsídiozinho aí para mim. Pô, você vai no mercado de capitais hoje, tem metade dos títulos de dívida lá são subsidiados, cara. Pô, você tá de sacanagem. Ou seja, ao invés de ter um bom projeto, você tem um projeto merda e aí você compensa isso no imposto de renda do título de dívida. Porra, não CRI, CRA... Cara, você tá de brincadeira. Nós precisamos limpar isso, porque pra você fazer a economia ficar mais orgânica e menos artificial. Então, acho que essa é uma grande mudança que a gente precisa trazer também, porque isso ajuda o ambiente de negócio como um todo. Não tem um ponto que eu acho bacana, não é no tom de closure, né? Mas acho que é um ponto interessante que o Diego traz muito para a mesa, que é... Eu queria que você falasse um pouco, Diegão, de tecnologia proprietária como diferencial competitivo. Boa. Isso eu acho muito interessante, vocês fazem como ninguém. Então, você discorreu um pouquinho sobre... Claro. Cara, no Brasil, a gente se acostumou a comprar a tecnologia dos outros. E tá tudo bem, você não vai produzir tudo. O problema da tecnologia dos outros, cara, é que você se tornou mais um. Né? Então, sei lá, eu tenho um celular aqui, você tem um celular igual. Qual a diferença minha e sua? Nenhuma. Esse é o problema. Então, as empresas no Brasil, elas viraram grandes integradoras de tecnologia. Então, ela pega um monte de coisa no mercado. Né? É muito comum eu ir numa fábrica assim, visitar e alguém falar, não, dá uma olhada aqui nesse maquinário meu, que animal. Isso aqui me torna único. Aí eu falo, aí eu olho assim e falo, aqui tá escrito Made in Sweden. Eu importei de lá. Falei, então você não é único, porra. Qualquer um pode comprar, qualquer um que tem o dinheiro pode comprar. Então, tudo que era hardware até então implicava em você ter um custo para comprar alto. Porque é um negócio pesado, sai de um país, vem pro outro, tem logística, não sei o quê. Não. A tecnologia digital, ela permite você entrar no campo da construção de uma tecnologia com um custo muito barato. Né? Você consegue codar sem um grande custo financeiro para isso. Portanto, ela é mais democrática. Ao ser mais democrático, você deixa de ser um integrador para passar a produzir algo próprio. E aí que está a beleza desse negócio. Então, quando você pensa no Uber Eats vindo aqui competir comigo, ele não conseguiu integrar tudo que eu tinha e falar, agora eu faço igual, só por dinheiro. Não. O meu modelo que eu te falei de marketing, para prever comportamento, eu não sei se ele tem, não sei se é melhor que o meu, não sei se é pior, é meu modelo. Entende? Então, a tecnologia proprietária, ela se tornou mais fácil de ser feita, porque agora ela é digital, e ela cada vez mais evidencia a tua capacidade de fazer algo diferente do outro. E aí você entra, então, no conceito de vantagem competitiva. Ativo, tangível, intangível, de difícil replicação pelo concorrente e que faz o teu, em última instância, consumidor pagar mais ou, porque é mais barato, te escolher mais. Isso começa a criar diferencial. Então, cara, para pensar no iFood. Veio pra cá Uber, Rappi e Glovo. E ninguém bateu a gente. Cara, uma empresa brasileira. Batendo de frente com gente vindo de outros lugares do mundo, cheio de dinheiro, muito mais dinheiro do que eu. Loucura. Tecnologia proprietária. E isso a gente aplica para vários outros negócios. Isso está crescendo cada vez mais. Então, quando as pessoas olham o negócio e falam, isso é um app. Não, cara, isso não é um app. Tem um monte de coisa embarcada por trás chamada tecnologia proprietária. Isso talvez hoje não tenha valor, mas a pessoa vai pivotar aqui, mexer ali, receber um feedback e vai fazendo esse negócio ficar bom. Diferente um hardware, aquela máquina que eu falei da indústria, ela tá lá idêntica todos os dias. Todos os dias ela é a mesma coisa. Todos os dias. O dia que inventaram latex, quem tinha fazenda de seringa se fudeu. Por quê? Porque era um hardware. O que é o latex na prática? É uma tecnologia proprietária. É um cara que no laboratório conseguiu fazer a borracha de uma forma química não natural, comparado com uma floresta. É isso. Então, essa é a beleza que a economia brasileira começa a viver. Isso vai demorar tempo para absolutamente ser muito relevante, mas ele é cada dia maior. Cara, genial. Baita aula hoje, hein? Obrigado. Nossa. Cara, gostaria muito, né, novamente de agradecer. Se pra gente foi maravilhoso, imagina pra galera que tá assistindo, vai assistir a gente, né? Muito obrigado mesmo. Valeu.
Mais uma aula do Diegão. Nossa, Obrigado. foi muito legal. Tenho certeza se deixasse a gente ia ficar aqui até amanhã conversando. Dá para mais uns 8 podcasts. Nossa, muito, muito bom mesmo. Muito obrigado. Você quer deixar alguma mensagem para a galera que está assistindo? Lógico, cara. Acho que assim, a gente falou aqui de coisas que ainda são muito pouco comuns no Brasil, no meio empresarial. Acho que a grande dica que eu daria é, cara, vá procurar teu conteúdo, vá procurar inspiração num lugar diferente do tradicional. O mundo não vai ser regido, né, pelo que foi criado nos últimos 50 anos. Ele vai ser regido pelo que está sendo criado agora. O mundo está passando por uma mudança muito grande. Então, assim, eu não tive essa oportunidade, porque na minha época eu tinha que sentar e pegar o livro que tinha disponível. Tinha Google, não tinha YouTube, não tinha plataformas de educação, o livro não era digital. O que estava na minha frente era o que eu podia consumir, que era exatamente a mesma coisa da pessoa do meu lado. A chance que a gente tem hoje aqui é de, cara, expandir os horizontes para aprender. E acho que essa é a grande mensagem que eu queria deixar. Que irado, que irado. Valeu, Dion. Valeu. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado. Valeu. Ficamos por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Isso aí.